muito bem-vindos. É um prazer para mim estar aqui com vocês, recebendo todos os advogados, síndicos, administradores condominiais e até mesmo condôminos. Essa aula de hoje vamos tratar de um tema que vai ser até muito interessante para quem também vive em condomínios. Talvez você não seja advogado, nem síndico, nem administrador, mas você mora em um condomínio, que a realidade do Brasil como um todo é essa, né? Quanto mais tempo passa, a gente verifica que mais gente passa a morar em condomínios por questão de segurança, enfim, por demandas outras, né? Mas é muito bom ter você aqui comigo e eu tenho certeza que você, que também que é morador de um condomínio, vai aproveitar muito, porque falaremos hoje aqui nessa aula sobre infiltrações e sobre barulhos em condomínios. Hoje, na verdade, eu vou dar apenas um pitaco aqui, um pitaco ali, porque eu trouxe uma convidada especial, quero apresentar para vocês. Ela é que vai aqui contribuir com todo o seu conhecimento na nossa aula. E vamos ter um bate-papo, uma troca aqui, porque eu quero que vocês fiquem o mais à vontade possível falando sobre isso. Vamos falar aqui sobre infiltrações e barulho nas unidades comuns e nas unidades privativas do condomínio. E eu quero apresentar para vocês e dizer que é um prazer, inclusive, tê-la aqui comigo, doutora Shirley Bassi Cabral, advogada especialista em direito imobiliário e também minha amiga pessoal. Prazer, amiga, seja bem-vinda. O prazer, na verdade, é todo meu. Na verdade, eu sou apaixonada pelo direito civil e fui arrastada para o direito imobiliário com essa pessoa aqui que é maravilhosa e que a cada dia que passa me surpreende cada dia mais, né? Com essa programação toda aí de passar esse conhecimento e essa informação sobre o tema que gira em torno de condomínio. Inclusive, trabalhei com ela, né, no início aí da carreira, quando eu comecei a atuar aí participando de assembleias e resolvendo algumas questõezinhas problemáticas aí com alguns condôminos. Então, assim, de fato, é um imenso prazer estar aqui compartilhando desse momento com ela e discutindo sobre temas reais que são de grande demanda, na verdade, e temas que, de fato, se você é condômino ou síndico ou advogado, com certeza já deve ter resolvido aí na sua rotina profissional. Inclusive, esse tema de infiltração é um tema que a gente vem conversando, né? Eu na verdade, cheguei a fazer algumas visitas com a doutora Daniele em alguns condomínios para tentar identificar aonde exatamente está o problema, se está na falta de conhecimento ali do que seria a investigação da infiltração ou a falta do conhecimento de como proceder, uma vez que está ali verificada essa questão de vazamento, né, doutora? E a gente já visualizou que é uma demanda crescente, não é verdade? Isso envolve também a questão da responsabilidade do síndico, que é tema de aula específica aqui do nosso curso. Mas eu queria, assim, introduzir esse assunto, então, lhe perguntando de que maneira quem está nos assistindo pode identificar qual de quem é a responsabilidade. Se é do síndico, como representante do condomínio, se é do condômino, de onde está vindo aquela possível infiltração, como é que a gente consegue identificar? Conte aí para eles. E para mim também, venha. Na verdade, é até muito fácil essa identificação, né? A gente tem que analisar caso a caso, porque para toda regra tem sua exceção, obviamente. Mas, assim, em regra geral, os condomínios atuais, eles possuem duas redes, né, de água, que é a rede que fica localizada no ambiente comum, né, na área privativa comum, que é aquela coluna central ali que fornece água e esgoto entre os apartamentos até a rua, e tem a área que é privativa exclusiva, que é o apartamento propriamente dito, né? E aí, nesse caso específico, a gente tem essa redezinha aí, que é a rede horizontal, e é de responsabilidade de cada condômino. Só que aí, Daniele, eu lembro de um questionamento de um certo cliente seu, na verdade, né? Que eu fui lá só acompanhar. E aí ele disse assim, doutora, mas eu pago tão caro, eu pago uma taxa condominial absurda. E aí, eu realmente preciso correr atrás para saber onde é que está a infiltração, que é muito comum, né? Porque as pessoas acham que só o fato de estarem pagando a taxa condominial já dá direito a que o condomínio controle, né? E arque com qualquer demanda que venha existir. A gente vai entender aqui que, na verdade, não é bem assim, porque
diversas vezes a demanda não é proveniente de área comum do condomínio. Então, o síndico ele não teria essa responsabilidade toda. Não é isso mesmo? Exatamente. Então, voltando lá para o iniciozinho, quando eu citei aí a questão das colunas, é justamente esse elemento que ele vai ser analisado no momento da responsabilização, no momento de apontar o dedinho ali para saber quem é que vai assumir com aqueles danos que foram efetivamente, né, expostos ali, que é muito comum, inclusive, nos banheiros. Quando a gente olha lá para o teto, quem mora em condomínio bem sabe, né? Que tá lá aquele mofo, aquele piso descolando. Então, assim, gente, o ideal é identificar onde está o vazamento. Se esse vazamento ele está vindo e ele foi localizado numa área comum, né, de acesso coletivo, aí sim, você pode apontar lá o dedo para o teu síndico e dizer: resolva, moço, o meu problema. Para os meus não vão apontar, não, porque eles já estão aqui tomando conhecimento no nosso curso do que é que pode, do que é que não pode, de que é que ele pode ser responsabilizado, do que é que ele não pode ser. Aqui é só para quem não assistiu o curso, viu? E se for um vazamento que ele é localizado ali naquela parte de área privativa, aí tá, você entra em contato com o seu vizinho. Lembrando que cada caso é um caso, né? A gente tem casos aí, por exemplo, de pessoas que locam seus imóveis, né? Então não são os proprietários. E aí, como é que faz? A gente vai lá, bate na porta do inquilino, chama o síndico, como é que resolve? Como é que eu vou ter acesso Aqui é bom fazer um adendo inicial, na verdade, porque eu não sei em que ordem que eles estão assistindo essa aula, né? Essa aula do curso. Mas temos uma aula específica aqui em que eu explico justamente a diferença entre um inquilino e um proprietário. Então, aqui eu já quero deixar de spoiler para vocês que, se você não assistiu a aula ainda, você vai assistir, que os inquilinos eles não são considerados proprietários. A gente só tem no condomínio a realidade de um condômino. Perdão, eu disse que os inquilinos não são considerados proprietários, por óbvio. Eu quero dizer que os inquilinos eles não são considerados condôminos, porque nós temos aqui numa realidade condominial que apenas serão considerados condôminos os compradores ou os promitentes compradores. Então, a relação do condomínio não é com o inquilino. A relação do condomínio é com o proprietário. E a relação do proprietário é que é com o inquilino. Então, às vezes não se localiza quem é o proprietário, mas realmente a via de procurar o inquilino é uma via muito, digamos que viável, né? Você consegue localizar aquele inquilino para que ele lhe coloque ali em acesso com o proprietário. Realmente é Agora, importante. interessante, Daniele, nesse ponto em específico é o seguinte, é até fácil, né? A gente localizar o inquilino quando a casa está em locação, mas tem casos que a gente sequer consegue localizar o inquilino e o proprietário. O proprietário parece que some ali de cena e a gente está com esse problema para resolver, o morador prejudicado está ali naquela urgência, até aciona o síndico muitas vezes, mas não consegue acesso, não consegue nenhum tipo de informação. E aí, nesse caso em específico, você teria alguma... Eu não sei se eu já comentei aqui com eles até no curso, mas você certamente sabe disso. Lá no meu condomínio, por exemplo, certa feita vagou um apartamento para alugar. E aí me pediram indicação desse apartamento. Só que ninguém sabia quem era o proprietário, nem o próprio síndico. Eu entrei em contato com o síndico, eu disse, não, tô sabendo que tem um apartamento para alugar. Ele disse, pô, eu não sei quem é, vou ter que investigar para saber quem é e te dou o contato. No final das contas, o zelador conseguiu identificar, porque às vezes, a depender do tamanho do condomínio, os funcionários têm até mais conhecimento do que o próprio síndico, né? Quanto maior um condomínio, mais difícil é dos síndicos conhecer, até mesmo porque nem todos os síndicos são síndicos moradores, né? Tem os síndicos profissionais, que têm essa distância maior. Então, uma orientação que eu costumo dar, que é de grande valia, é que se não consegue localizar através do síndico, através dos próprios moradores, que vá até o cartório de registro de imóveis, onde está registrado o apartamento, o condomínio, todos os apartamentos daquele condomínio, e localize, porque isso é de acesso a todos. É uma informação pública. Então, eles podem ir lá, ter acesso na matrícula do imóvel, saber de quem é aquele apartamento. E aí, diante disso, com as informações que constam lá, tentar identificar essa pessoa, né? Mas então, vamos esclarecer aqui e fazer um resumo inicial. Se o problema da infiltração decorrer de uma unidade exclusiva, de uma unidade autônoma, a gente tenta localizar o proprietário e resolve com o proprietário. Se decorrer de uma área comum, a gente aciona o síndico para que o síndico tome as providências, certo?
E o síndico, quando é um problema, uma infiltração decorrente de uma área exclusiva, o síndico não tem participação nenhuma nisso? Eu preciso me resolver sozinha com o meu vizinho e acabou? Como é? Não, na verdade, embora, né, o síndico, como você bem sabe, né, já tem uma aula dessa aí, gente, mas embora o síndico ele não tenha uma participação direta na resolução desse problema, o que é mais comum, na verdade, principalmente na parte da atuação judiciária, que é a área que eu atuo, é o inquilino ou o proprietário ou o morador, o condômino no geral, chegar assim, né? Doutora, olha só, eu tô com problema de infiltração, já fui lá, já bati na porta do meu vizinho, falei com ele, disse para ele, mostrei lá no meu apartamento e ele não quer resolver o problema. E eu quero entrar com uma ação judicial. E aí que está o problema. Após identificar o local da infiltração e de quem é a responsabilidade, é preciso comprovar que o responsável tenha ciência e que, de fato, ele se negou a resolver o problema. Então, o síndico, nesse momento, quando se trata de área exclusiva, privativa, ele entra aí como mediador, né? No momento em que você vai fazer a notificação, que, por sinal, tem que ser por escrito, tá? Se não conseguir fazer lá através de um e-mail, manda via R pro morador, né, que está causando lá o dano, e também para o síndico. Ah, mas por que para o síndico? Já que ele não vai resolver. O síndico ele vai servir como mediador e como uma possível testemunha. Lá no momento em que você não tiver jeito, olha, não resolveu, né? Eu tentei de todas as formas e a gente sabe que quando se trata de condomínio, quando se trata de reunião para resolver, seja lá o que for, é uma confusão. Então, muitas vezes, a gente não resolve e o síndico está ali para atuar como testemunha daquele caso específico. É interessante falar de síndico e da questão da responsabilidade, é que para cada regra geral tem sua exceção, né? E aí... Como tudo no direito, né? É verdade. E aí, eu achei bem interessante. Eu só vou ser bem breve aqui no que eu vou dizer, porque eu preciso, assim, desabafar, na verdade. Esse período que eu venho aí direcionando o meu trabalho para a área imobiliária, eu venho percebendo que existe muita dificuldade, principalmente das pessoas que estão chegando agora, de compreender o direito, de interpretar e de atuar com o direito condominial e imobiliário. Existem muito pouco conteúdo e muito poucos especialistas nessa área. A gente joga até lá no Dr. Google e a gente vê assim uma coisa mais mecânica, e eu realmente tenho que lhe parabenizar, porque assim, seu curso, de fato, ele é bastante completo, até para mim, que já estou na área há muito tempo. Poxa, eu dei lá uma olhada, tá? Eu adquiri o curso, mas assim, eu dei uma olhada de verdade e eu percebi que tem assuntos assim, assunto atual, fala da pandemia, fala dessa questão assim do comportamento no geral, não só preocupado com a pessoa que está ali atuando na área, que é o advogado, que é o síndico, mas no geral o morador. E você também traz uma advocacia que hoje está tomando espaço, que é a advocacia preventiva, né? Extrajudicial, realmente. Você sabe que eu prefiro atuar, inclusive, mais no extrajudicial, né? Mas você está certa quando eu disse que em condomínio nem sempre a gente consegue. E a gente precisa ter conhecimento dessa parte judicial também. De fato, quando eu resolvi fazer esse curso, eu procurei com muito carinho em muitos lugares, assim, descobrir quais eram os cursos disponíveis no mercado e de que maneira eu poderia trazer uma coisa mais completa ainda do que o que tem lá. Porque você já fez curso comigo, né? A gente já comprou o curso junto na área e já estudou e viu que ainda tinha muita deficiência de assunto. Às vezes, até mais na prática, né? Muita teoria, mas com pouca resolutividade, a gente não consegue aplicar na prática. Então, obrigada pelo elogio e por isso também que eu trouxe você para a gente acrescentar aqui ainda mais, com base no nosso conhecimento prático, né? Passar para o pessoal essas informações. Então, a advocacia extrajudicial, sempre que eu puder resolver, eu vou tentar, e a participação do síndico como mediador entra nesse quesito, mas é importante a gente saber como os tribunais, né, se colocam acerca das demandas que acontecem no direito condominial. E aí eu já vou lhe questionar, então, para saber qual é a posição da jurisprudência num caso que ocorre com periodicidade até grande de pessoas que têm os seus apartamentos, tá? Infiltrações que acontecem nas áreas... Não, vou esclarecer o exemplo aqui melhor. Tem gente que tem um apartamento que em cima do seu apartamento tem aquela parte do terraço.
Esse terraço, regra geral, a gente considera como área comum do condomínio, tá? Só que só quem tem acesso a esse terraço é o dono desse apartamento, o proprietário desse apartamento. E a infiltração aconteceu lá. Eu não vou aqui contar tudo para eles, porque eu não gosto de dar spoiler demais. A gente tem aula específica sobre isso aqui no curso de uso capião, possibilidade ou não de uso capião de área comum. E aí quem quiser vai ter que assistir a aula, hein? Mas eu queria saber de você qual é a posição dos tribunais no caso de que um morador desse apartamento é o responsável, se identifica que a responsabilidade veio de lá do terraço, que é uma área comum, inicialmente falando, mas que só quem tem acesso é esse morador. E aí, por ser área comum, a responsabilidade pela infiltração vai ser do condomínio ou a responsabilidade pela infiltração vai ser desse condômino que mora lá e que é o único que tem acesso ao terraço? Diga aí. É complicado, principalmente para quem está entrando, está chegando aqui por agora, né? Entrando aí no mundo do direito condominial. Mas, de fato, a regra geral é: localizou ali o problema está na área comum de acesso coletivo, responsabilidade do condomínio. Localizou, viu que se trata de uma infiltração na casa do vizinho de propriedade exclusiva, responsabilidade dessa pessoa, do condomínio, do condômino. Mas, como para toda regra geral, no direito tem sua exceção, a gente tem aí essa exceção, que é uma das exceções, na verdade, no qual, quando esse acesso ao terraço, aquele local, embora seja um local que seria de direito comum de uso, se apenas um inquilino, um proprietário, um condômino, ele tem acesso a esse lugar, já ficou definido de que a responsabilidade passa a ser dele. Ainda que essa infiltração esteja na área ali de coletividade. Então, isso aí já foi definido, inclusive fundamentado até em artigo de lei, que agora eu não estou lembrando. 1340 do Código Civil. Pronto, não é? Isso aí. Que a gente tem lá disposto que cabe a responsabilidade a quem usa. Né? Se a pessoa é que realmente não vai estar com esses termos, porque eu vou dizer uma coisa a vocês, o advogado sabe até a lei, mas sabe o que é que está na lei, mas para decorar a lei em si, você decora? Não, eu muita decoro, coisa. Não. Eu não decoro tudo, não. Mas está lá no Código Civil, no artigo 1340, e ele diz que cabe a quem faz uso daquela coisa a responsabilidade por tudo o que acontece, né? Em decorrência desse uso. Então, realmente, se aplica aí esse entendimento da jurisprudência no geral de que caberia a esse condômino, né? Então, eu acho que sobre infiltrações a gente já deu uma boa passeada aqui, né? Eu acho que chegou a hora da gente falar agora um pouquinho sobre a questão do barulho. Barulho em condomínio. Puxei, inclusive, esse gancho da aula, coloquei os dois temas juntos aqui nessa aula. Por quê? Porque também trataremos aqui de barulho no que diz respeito à área comum e no que diz respeito à área privativa. A gente vai ter aqui um entendimento que é similar a esse tema das infiltrações. E tem muita gente que questiona, mas não é só barulho não é só barulho alto, não é só barulho de obra, por exemplo, que é uma coisa que a gente já sabe mais ou menos a direção que tomar. É barulho relativo, por exemplo, a um salto que se pisa. Eu cheguei aqui, ó, com meu saltinho em casa de noite e fiz barulho pro pessoal de baixo. Ou eu tenho algum animal de estimação, né, que é aula específica até sobre questão do entendimento de animais em condomínio, mas que a gente pode pincelar aqui hoje. E tem gente que se incomoda, porque não gosta, né, não quer ter animal em sua casa e se incomoda com um dos outros. De que maneira que a gente pode tratar essa questão do barulho em condomínio? Me diga aí. Essa questão de condomínio me lembra até uma pessoa, né? Eu mesma, Olha, tá, gente? Antes de falar aqui, eu preciso dizer que eu tive uma experiência recente, eu fui à casa dela mesmo, a gente foi ver uma pós que ela estava fazendo, e aí eu fui dar uma olhadinha com ela, e aí no meio do estudo, estávamos lá sentada, concentrada, concentração absoluta, eu escuto uma zoada assim no teto, aí eu perguntei, né, o que é isso aí? Esse barulho. Ela disse, minha filha, eu não sei, pode ser um rato, um gato, um cachorro, é algum animal que tem aí em cima. E foi muito engraçado, porque esse barulho, ele ficou assim, a noite inteira, e a gente continuou estudando, claro, a tolerância é bastante ampla aqui, mas assim, de fato, para mim, pessoalmente, seria um incômodo conviver com um barulho desse. Lá em si, no dia que eu mudei, né, eu ouvi esse barulho. E aí, nesse dia, minha mãe dormiu comigo, todos os meus móveis ainda estavam desarmados.
Você sabe dessa história. E aí, o meu guarda-roupa também estava desarmado lá. Quando eu acordei de madrugada com esse barulho, né, incessante. É um barulho muito similar, assim, a como se tivesse umas garrinhas arranhando no chão, ou algum bichinho correndo atrás de uma bola, né, alguma coisa assim. E eu achei que era rato. Eu falei, meu Deus, acabei de me mudar. Os ratos vieram junto com o meu guarda-roupa. Não tenho coisa. Acordei minha mãe. Falei, maninha, pelo amor de Deus, veio o rato aqui junto. E ela deu risada e disse assim, menina, me deixe dormir, isso não é rato. Isso não é rato. Aí foi que eu identifiquei que realmente podia... Que tinha um cachorro. Acho eu que é um cachorro. Nunca ouvi um latido, nunca ouvi um miado, nunca ouvi nada. Mas já teve outra amiga minha que teve lá em casa. Inclusive, a gente estava na sala e o barulho começou da cozinha. Ela disse, amiga, tem alguém na sua cozinha. Eu falei, se acalme, não é? Não é. Então, assim, da minha parte também, a tolerância é alta. Mas eu entendo quem não consiga tolerar, sabe? Eu acho que a gente pode... Eu sempre costumo dizer a eles aqui nesse curso que o direito à privacidade, o direito à individualidade, ele é restringido pelo direito da coletividade quando você mora em condomínio. Então, assim, por mais que você não goste de ter um animal de estimação, você tem que respeitar os seus vizinhos que gostam de ter. Mas esses vizinhos que gostam de ter também precisam limitar, né? Não só a questão dos animais, que precisa ser realmente uma coisa contida. Então, nesse caso, se fosse uma pessoa que se incomodasse como é lá comigo, né? Como seria você, né? Que eu não me incomodo tanto. O ideal seria o quê? Limitar o uso de brinquedinhos, né, pelo animal, passado de 10 horas da noite. Ou então, digamos, forrar o chão, que ele fica circulando com mais frequência, colocar umas almofadas, tentar, né, diminuir o barulho. Porque você sabe muito bem que as construções de hoje em dia, você tem paredes que parecem... Não é nem gesso, é aquele isopor, de tão finas que são, né? E aí, como é que a gente pode... a quem que a gente pode responsabilizar, então, num caso desse? Eu diria que desde a construtora já pode Exato. responsabilizar. Na verdade, é complicado, né? Interessante é que, nesse caso aí, a advocacia preventiva, que é É a assessoria e importante, né? consultoria, para mim, que é super fundamental quando a gente fala de condomínio, tem que atuar nesse caso aí específico de barulho desde o início, porque tem que haver no regulamento interno dos condomínios uma penalidade ou uma orientação de como proceder. Isso aí é de uso geral, todo mundo tem conhecimento, e uns são mais tolerantes, outros são menos tolerantes, mas aí é que entra a ação do síndico de fato. Eu não tenho nada contra nenhum bichinho, nenhum animal, mas assim, eu sou menos tolerante em relação a barulho, principalmente quando eu estou ali estudando ou fazendo algo que eu precise de um pouco mais de concentração. E eu acho que você também é assim, mas Dependendo do momento, eu preciso realmente. Agora, a gente não pode se limitar a barulho em condomínio pensando só em animal, né? sim. Porque barulho em condomínio existe tanto na área comum quanto na área privativa. Na área comum, eu acho mais fácil de você regulamentar. Eu costumo dizer que o ser humano, no geral, pelo menos o brasileiro, não tem como viver na anarquia. Então, a gente precisa realmente de regras a cumprir. Por isso, como você falou, é tão importante que essas regras estejam previstas no regimento interno do condomínio. Então, a gente tem que lembrar sempre que as punições têm que ser gradativas, né? Você tem que primeiro advertir, só para depois você aplicar uma multa, porque senão essa multa pode ser passível de nulidade. Mas a gente tem que seguir esse regramento. Agora, o que é que acontece? Saindo um pouquinho aqui desse âmbito de barulho por animal. Outro dia eu estava lendo uma notícia que chega a ser cômica, né? De vizinhos incomodados pelo barulho de atividades de um casal. Atividades noturnas de um casal. Estavam reclamando. E aí, será que esses vizinhos podem entrar na esfera da intimidade desse casal assim, reclamando de barulho? O casal tem que ser mais contido? Como é que funciona Sim, isso? situação difícil, realmente. E interessante é que, assim, a legislação em si, a legislação vigente atual, né, que a gente tem o Código Civil, que já não é novo, o Código Civil antigo, e que ele regulamenta, inclusive, o artigo que regulamenta essa questão do barulho, inclusive nesse caso aí, é o mesmo que regulariza também a questão lá da infiltração, que é o 1277, né, que diz que o proprietário ou possuidor, ele pode fazer cessar, né, questões prejudiciais, seja de saúde, de sossego, né, enfim, e que já entra aí a questão do direito
de vizinhança. Mas assim, É uma das obrigações, na verdade, você manter a saúde, o sossego, o sim. síndico de fiscalizar isso dentro do condomínio. Então, por isso que muitas vezes o síndico é acionado, inclusive nesses casos aí. E assim, é acionado, mas eu volto lá para aquele comentário que foi feito lá atrás. De que forma o síndico é acionado? Porque até para gerar uma advertência ou uma multa, é preciso que ele seja acionado de forma formalmente. Não Sim. cabe só chegar lá e bater lá na portaria, falar com o zelador, ó, síndico, está acontecendo isso, para que ele possa apurar. Um caso desse, né, de um casal, realmente fica um pouco mais complicado, porque aí ele teria que de fato, fazer uma investigação se de fato o ruído estaria vindo daquele apartamento, teria o direito de resposta, que provavelmente o casal negaria, né? Que é bem comum acontecer. Então, no geral, volto a dizer, a questão da advocacia preventiva é fundamental. Inclusive, eu chamo a atenção para que se tenha cuidado como reclamar nesses casos Sim. específicos aí de barulho de casal, né? De casais no apartamento do lado. Porque recentemente eu vi uma jurisprudência nesse sentido de um vizinho que estava extremamente incomodado com os barulhos vindo do apartamento do lado, né? Devia ser um casal recém-casado, alguma coisa assim do tipo. Estavam muito animados. E começaram a reclamar muito. No que ele reclamou, ele resolveu registrar isso no livro de ocorrências do condomínio. Seria um meio, né, de você demonstrar sua insatisfação aqui. Sim. Teremos uma aula sobre livros de ocorrência já já. Mas quando ele fez essa descrição da insatisfação dele, ele descreveu pormenorizadamente. E ele detalhou. E ele explicou lá e registrou no livro de ocorrência, com as palavras dele, de que aqueles atos sexuais que estavam acontecendo no apartamento vizinho só seriam aceitos e permitidos em motéis e prostíbulos de beira de estrada. E ele registrou isso lá no livro de ocorrência do condomínio. Aí a situação se inverteu. Ele fez aquilo querendo algum tipo de ressarcimento, algum tipo de punição para o casal, mas o casal viu a sua intimidade violada, entrou com um processo na justiça de danos morais e ganhou uma indenização de 10 mil que o vizinho teve que pagar. Então, é importante seguir o regramento justamente por isso, para evitar. De que forma você pode reclamar de barulho, de que forma você pode reclamar, inclusive, sem expor outras pessoas, né? E interessante isso, porque assim, parece que existe um bloqueio nas pessoas de consultar os profissionais da área. E muitas vezes acabam pagando e gastando e tendo uma despesa assim, e um desconforto real, né? Muito maior. Por quê? Porque o livro de ocorrência, ele está ali, de fato, para atender o condômino, né? Para tentar resolver aquela situação. Mas de que forma se faz essa ocorrência? De que forma você vai lá, anota, coloca teu nome, não coloca, faz como, né? Você tem que ter um cuidado, realmente. Então, da mesma maneira como a questão das infiltrações, a gente tem aqui que precisa ser... A parte do direito, a questão do barulho, é uma questão que tem que ser regulamentada, assim como nas infiltrações, tem que estar no regulamento interno do condomínio, tá? Mesmo porque com relação ao barulho, você mencionou que tem um Código Civil que rege, mas o que é mais específico mesmo são regimentos, são leis municipais, estaduais que venham a tratar disso, né? A gente tem os órgãos que são fiscalizadores dessa questão do barulho e que se o condomínio for acionar, inclusive, esses órgãos, a polícia vem até o local para poder identificar se o barulho está excessivo ou não, né? Um conselho que eu costumo dar é que o síndico mesmo tem aqueles aplicativos que possam medir o barulho em caso de festa, os decibéis, em caso de festa, em caso de ultrapassagem do horário determinado, das 22 horas, por exemplo, dentro das unidades autônomas ou nas próprias unidades comuns, quando tem no salão de festa, né? Estabelecer limites para funcionamento de festas, de reuniões até em apartamentos. Então, são coisas que são amplas para a gente discutir até numa aula, mas que a gente tem um norte aqui a seguir, tanto no regimento, tanto na questão da infiltração, quanto na questão do barulho, você precisa ter provas para acusar. As infiltrações é muito importante, inclusive, a gente ter um laudo, né, de um profissional, de um perito na área, fotos que possam comprovar o que está acontecendo ali. E no caso do barulho, você também ter
através desse aplicativo, como comprovar que realmente está excessivo o barulho. Mas, em ambos os casos, a advocacia preventiva realmente deve prevalecer, né? Eu entendo isso também, que a gente leve para o judiciário só quando não tem mais jeito, que é para poder desabafar o judiciário e aí desabafar a nossa vida, que atua também com direito condominial, né? Acho que a gente deu para dar uma abordagem boa com relação a esses dois assuntos, né? Sim, tem mais detalhes aí, perdidos pelas aulas aí que vem à frente, mas basicamente é isso. Lembrando só de um detalhezinho que eu não vou deixar de falar, bem rapidinho, é que a questão do barulho, assim como o caso da infiltração, tem que ser avaliado caso a caso, né? Sim. Porque tem gente que acha que só precisa respeitar o direito do outro no que concerne a barulho a partir das 22 horas. E a gente sabe que se for um barulho, né, incomodativo, independente do horário, é possível sim acionar o síndico, o condomínio e ter uma resolução ali daquele caso. Por isso que é tão importante você ter um regimento interno e uma Sim. convenção condominial escrita por um profissional especializado, um advogado especializado na área, porque Isso. vai colocar tudo aquilo ali, todo aquele regramento, inclusive em situações como essas, já exposto. Ou seja, aconteceu o problema, seu regramento já tem a previsão da resolução desse problema, né? Acho muito importante. Pois bem, vamos finalizar essa aula por aqui. Foi um enorme prazer compartilhar um pouco com vocês sobre esses temas de enorme importância em âmbito condominial, mas nos encontramos já já. Vamos falar sobre outro tema de grande importância ainda com a participação da doutora Shirley. Até já!